Atenção, essa é uma obra de ficção. Normalmente nesses vídeos que envolvem religião, recebo muitos comentários ofensivos por parte de religiosos. Para você, eu só deixo uma frase. Se sua fé é tão frágil a ponto de um vídeo lhe incomodar, você não tem fé, somente religião. Nunca curti muito ir para a igreja. Nasci em uma época mais antiga, então creio que hoje as crianças talvez sejam um pouco diferentes. Mas vou falar da minha realidade. Minha mãe, todo final de semana, ia na igreja. Levava eu, meu pai e minha avó juntos. Sempre só foi a gente, porque nossa família era realmente pequena. Eles eram católicos e essa sempre foi uma tradição desde minha bisavó. Mas depois que entrei no ensino médio e fui crescendo, meus finais de semana estavam sendo ocupados por essa tradição, contra minha vontade. Eu queria aproveitar, sair com os amigos e fazer o que todo mundo fazia em um final de semana normal. Demorei para perceber que nem todo mundo ia para a igreja fim de semana. Um dos meus amigos de sala riu de mim quando ele falou de sair de noite para um bar e eu automaticamente rejeitei, dizendo que já tinha compromisso com a igreja. Foi desse jeito que comecei a ir na igreja forçado. Minha mãe praticamente passou a implorar para ir à igreja com eles e me dar sermão, dizendo que eu estava me perdendo com as coisas mundanas. Sinceramente, não liguei. Eu entendia ela, mas na adolescência a gente sempre tende a ser mais rebelde. Então meio que eu entendia, mas não obedecia. Meses se passaram sem eu ir para a igreja, e minha mãe continuava emburrada comigo, mesmo que uma parte de suas amigas dissesse que era normal os filhos nessa idade escolherem seus próprios caminhos. As conversas com ela dentro de casa começaram a ficar escassas, até que um tempo se passou e ela parou totalmente de falar comigo. Foi no final do meu ensino médio, quando acabei de me formar, que fiquei sabendo da tragédia. Voltei para casa de madrugada. Eu estava com meus amigos comemorando o fim da escola. Ao chegar, a casa estava silenciosa, como de costume. Meus pais, como sempre, dormiam cedo. Mas ao olhar a porta do quarto dos meus pais, percebi que ela estava entreaberta, com a luz acesa. Cheguei mais perto e empurrei a porta. A cena nunca vou esquecer. Meu pai e minha mãe pendurados numa corda com uma cadeira caída ao lado deles. Os investigadores locais ficaram perplexos com o acontecido. Meus pais eram muito conhecidos na região e ninguém nunca imaginaria que pessoas religiosas fossem capazes de fazer esse tipo de coisa. Afinal, pelo que me lembro, pessoas que tiram suas próprias vidas não têm um destino final muito bom. Enfim, depois desse trauma, tentei viver minha vida normal. Tentei viver na mesma casa, que depois disso ficou de herança para mim. Mas não consegui. Eu era perturbado dia e noite, com a voz da minha mãe na cabeça, dizendo que eu deveria procurar a Deus, senão sempre viveria em pecado. Aqui estou eu, 35 anos, desempregado e carregando um trauma para a vida toda. Mas não posso continuar assim. Por isso, resolvi levar em consideração o que uma velhinha que passou em casa com um panfleto da igreja me falou. Ela me deu o papel, dizendo que eu deveria procurar a Deus, senão viveria sempre em pecado, usando exatamente as mesmas palavras que minha mãe usava. Reconheci isso como um sinal, e foi assim que resolvi me aproximar de Deus. Era sexta-feira, quando resolvi ler melhor o panfleto que a senhora tinha me dado, para ver o endereço da igreja e que dias eram os cultos. Foi aí que li tudo o que estava escrito ali. Parecia um tipo de lista de regras para novos fiéis. Assim dizia.
Bem-vindos, filhos de Deus, à Igreja de Santa Maria. Se você está lendo isso, deve ser a primeira vez que está aqui. Então, por favor, em nome do Senhor, leia cada regra e siga cuidadosamente. Regra número 1. Ao entrar, certifique-se de bater os pés no tapete e limpá-los muito bem. A igreja é um lugar sagrado, então não a suje com seus sapatos imundos e mundanos. Regra número 2. Espere pacientemente que o culto comece. Se você chegar atrasado no primeiro culto, já perderá pontos no céu. Isso conta no juízo final. Se você planeja trazer crianças, certifique-se de dizer a elas para ficarem quietas enquanto o padre está falando. Regra número 3. Não toque nas estátuas. São figuras divinas. Por favor, não as suje com impressões digitais. Se você quebrar essa regra e tocar nas estátuas divinas, certifique-se de contar ao sacerdote e pedir desculpas às estátuas. Regra número 4. Durante o culto, é sempre importante mostrar respeito a todos os presentes. Você pode nunca saber quem é. Quando o padre falar, faça silêncio. O padre não gosta muito de ser interrompido. Regra número 5. Os fiéis que frequentam nossa igreja são muito simpáticos. Converse. Eles vão contar histórias e espalhar a palavra do Evangelho. São fiéis regulares aqui na igreja, mas você nunca os verá outra vez. No caso de vê-los outra vez em outro dia, não fale com eles, não acene e não os olhe nos olhos. Regra número 6. Quando o sermão começar, você precisa ouvir atentamente. Mas se o padre começar a falar alto, saia do seu lugar imediatamente. Vá ao banheiro e ignore os sons até ouvir a porta batendo. Se você quiser usar o banheiro, certifique-se de mantê-lo limpo. Os zeladores aqui são impacientes e podem cometer algumas ações irracionais. Regra número 7. Há relatos de um homem vestindo roupas elegantes e rasgadas, pedindo dinheiro durante as orações. Não faça contato com ele. Ele fica impaciente e vai embora depois de alguns segundos sem resposta. Finja que ele não está lá. Mas se por acaso você fizer contato visual com esse indivíduo, olhe e acene para outra pessoa atrás dele. Ele pode pensar que você não o vê, e é melhor que ele pense assim. Ainda assim, fazer contato visual com esse homem é altamente perigoso. E se ele perceber que você pode vê-lo, precauções extremas devem ser tomadas. Consulte o manual que sempre está embaixo das cadeiras da igreja. Regra número 8. Depois desse primeiro culto, jamais falte. Você terá que trazer toda a sua família, e isso não é uma escolha. Seja fiel e faça com que sua família seja fiel também. Mas nunca, em hipótese alguma, conte dessas regras para quem você trouxer. Eles têm que vir por sua livre e espontânea vontade. Regra número 9. Se por acaso um dos membros da família que você trouxer parar de vir à igreja, faça silêncio. Nunca mais converse com o pecador e mantenha distância dele. Regra número 10. Se algum membro de sua família não vir por mais de 3 meses, pegue o manual abaixo de alguma das cadeiras da igreja e siga as instruções da página 10, intitulada Eu Errei. Regra número 11. Se você planeja sair da igreja mais cedo, ore e diga ao Senhor que você está saindo. Em hipótese alguma, saia sem se despedir. Regra número 12. Ao sair, lembre-se de que a saída dos fundos não é segura. Há um projeto em andamento lá. Regra número 13.
Existe um confessionário próximo à entrada de nossa igreja. Fique à vontade para se confessar. Entretanto, se atente durante uma confissão em não dizer o nome de ninguém, ou você pode arruinar suas vidas para sempre. E quando o padre der suas tarefas ou orações após a confissão, faça-as imediatamente ou o mais rápido possível. Faça o que puder fazer no mesmo segundo. Não deixe nada para depois. Ele vai descobrir. Regra número 14. Não acredite em nada do que o bispo diz. Ele não é tão bom quanto o padre e é um mentiroso que não vai parar por nada para fazer você acreditar. Tente não falar com ele, mas se ele iniciar a conversa, você deve continuar. Apenas nunca, e quero dizer nunca, fique sozinho com o bispo. E finalmente, regra número 15. Errar é humano, e sabemos o quão difícil é ser um humano errante e pecador. Mas o erro que você nunca pode cometer é deixar de ser fiel a nós. Siga as regras de forma estrita e com muita atenção, fazendo tudo o que te orientamos. Senão, seu destino será muito pior do que os descritos nas Escrituras Sagradas. Terminei de ler aquele panfleto com lágrimas nos olhos. Logo abaixo das regras havia um endereço da igreja, a mesma igreja que minha família e eu íamos sempre. Até a próxima. Obrigado.